Bom, Pondé, em um jantar de inteligentinhos, o assunto design inteligente causaria alvoroço na mesa? Então, antes eu queria contar uma história, porque, assim, para deixar claro que, na verdade, eu não me vejo aqui na posição de ter que defender absolutamente a negação da existência de Deus ou qualquer coisa que valha, porque eu acho que essa é uma discussão que, do meu ponto de vista, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, não estou aqui por conta disso. E eu queria contar uma história que, quando eu estava acho que no segundo ano da Faculdade de Medicina, que eu fiz 5 anos, essa história que eu vou contar é o momento em que eu fiz a longa caminhada até optar pela filosofia no 5º ano e começar toda a graduação, né? E que, evidentemente, muita gente na época me achava louco. Eu tinha um filho, já tinha mulher, quer dizer, né? Eu dei um salto mortal e podia ter arrebentado a cara no chão, né? A estatística estava a favor dessa hipótese. Então, né, claro, quando você abandona a medicina no 5º ano para a filosofia, é quase uma decisão suicida. Mas o que foi que me levou a esse processo que eu acabei fazendo esse caminho? Eu estava numa aula de imunologia no 2º ano da Faculdade de Medicina e a gente estava estudando lá casos hipotéticos de pacientes terminais, linfócitos T, não sei o quê. E eu lembro que eu levantei a mão na aula e fiz uma pergunta para o professor. A pergunta era: como um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? Eu lembro claramente da pergunta, né? Porque, como paciente terminal, o nada ali implicava que ele ia morrer, deixar de existir e virar nada, né? Do ponto de vista estrito materialista, ateu. E o professor me deu a seguinte resposta: esta pergunta, o senhor está na aula errada. Essa pergunta é para a aula de filosofia. E aí eu vi o que o professor falou algum tempo atrás, algum tempo depois. Mas eu, mesmo chegando nas humanas, eu lembro de eu assistir uma aula de filosofia específica e eu lembro, olha, às vezes o pessoal das humanas viaja na maionese, né? Então eu tenho, não é à toa que eu acabei estudando epistemologia, eu tenho uma clara percepção das diferenças entre teorias absolutamente abstratas e o que é possível de ser tratado como variável de controle laboratorial ou epistemológico. Eu vejo claramente a diferença entre uma coisa e outra, né? Aliás, eu acho que isso é fundamental no debate filosófico, político, em toda discussão que a gente tem aqui. E aí o inteligentinho, que foi um personagem que eu criei na coluna, na Folha de São Paulo, já há muito tempo, muitos anos. O jantar inteligente é um jantar que está cheio de inteligentinhos, digamos assim. E eu já, na coluna em que eu descrevia o jantar inteligente, há anos atrás, eu dizia, olha, tem lá o filósofo, tem lá o fotógrafo, tem lá a psicanalista, né? Eu até dizia assim, engenheiro nunca é convidado. Só se ele for marido da psicanalista. E vai permanecer calado. Vai permanecer calado. Porque ele jamais estará à altura daquelas pessoas ali para discutir qualquer coisa. É um engenheiro, coitado, só sabe fazer ponte, construir prédio, essas coisas. Né? E aí eu avançava em outras profissões e tal, inclusive levantava temas, né? Agora, essa coluna foi escrita há muitos anos atrás, então, se eu fosse reescrevê-la hoje, eu provavelmente ia ter que introduzir personagens que, na época, não tinha no Jantar Inteligente. Porque, para um jantar inteligente, você tem que estar completamente em dia com as modas comportamentais, né? Você tem que estar em dia com aquilo que as pessoas descoladas determinam como sendo legal, né? E eu sempre tive uma briga com esse tipo de, digamos, divisão de mundo do que é descolado, do que é moda comportamental. E aí eu chego na sua pergunta. Quer dizer, a pergunta é se, num jantar inteligente, a teoria do design inteligente ia causar problema, é isso? Tanto a teoria do design inteligente como a possibilidade da existência de um Deus. De Deus. Olha, eu acho que a reação das pessoas, se eu visse alguém que, de repente, começasse a falar isso, talvez um ia chegar para o outro, uma ia chegar para a outra e dizer, mas onde é que ele arrumou essa namorada? Falando baixinho, né? Ela é crente? A partir daí, tudo que essa pessoa falasse iria ser considerado sem significado semântico, né?
porque evidentemente não ia caber no jantar inteligente.